É possível você transformar o seu treino numa terapia pessoal? Aquele momento onde é que você realmente, sabe aquela coisa bem idealizada, aquela coisa assim que você pensa assim, ó, aqui tô só eu comigo mesmo, tudo mais. Cara, eu acho que é bem possível, sabe? Eu acho que eu tenho feito isso por muitos anos agora, e eu quero passar a minha experiência pessoal aqui pra vocês sobre essa questão. Outro dia desse eu estava vendo um vídeo de um cara que ele corre ultramaratonas, né? Às vezes a gente fica assim pensando, porra, como é que o cara consegue fazer isso, né? O cara corre assim, por exemplo, 100 quilômetros, 150 quilômetros, e ele falou um negócio que, embora pareça óbvio quando você escuta, se você não escutar o cara falando, às vezes você não considera dessa forma. O que que ele falou? Ele falou o seguinte, falou: "Olha, para você correr de uma forma que você consiga correr a ultramaratona, você tem que correr de uma forma que você consiga correr por muitas horas sem cansar. Ou seja, percebe o nível de humildade que o cara tem que ter? Ele corre de um jeito que ele consegue correr. E aí eu percebi que ele corre o quê? Devagar. Ele vai correndo ali devagar, 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 tranquilo, sabe? E aí vai, com as montanhas, com os lugares, some lá no mundo, lá e vai. Então você vê, ele criou uma estratégia para ele. Então, para você transformar o treino numa terapia, você tem que fazer isso, você tem que conseguir criar uma estratégia para você. Porque pensa só, seria um negócio muito legal se realmente a gente conseguisse transformar o treino numa terapia. Por quê? Quando você pensa numa terapia, você pensa numa coisa assim que você vai desabafar, você vai relaxar, você vai ficar livre de uma carga que está pesada em cima de você. Esse tipo de pensamento. Então torna-se uma coisa boa, sabe? Não é aquela coisa que você pensa assim, nossa, eu vou ali porque é como se fosse uma punição, sabe? Para que você consiga transformar seu treino numa terapia, você não pode tratá-lo como punição. Você tem que tratá-lo como uma coisa especial, que é sua. Aí você pode pensar, poxa, mas o treino é uma coisa desgastante, exaustiva. Como é que eu vou tratar como uma terapia? Cara, existem treinos e treinos, sabe? Uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui é o seguinte: existem duas formas de você tratar o treino como terapia. Para ser possível isso, é o seguinte: você precisa ou tá fazendo há muito tempo, igual esse caso que eu, meu caso, e aí você acaba fazendo de uma forma sem perceber, que é até pior, sabe? Uma forma inconsciente. Isso não é a forma mais legal. Ou então você tem que ter uma outra visão da coisa, sabe? E essa visão ela tem que ser uma visão profunda, porque caso não seja, não vai ser possível você evoluir, entende? Por exemplo, uma coisa que eu quero deixar claro, não é porque é terapia que em muitos momentos não será exaustivo, cansativo, sabe? O que você tem que perceber é que aquele cansaço, aquela exaustão é uma coisa boa, é uma coisa que ajuda seu corpo. Por exemplo, suponha que você é uma pessoa que trabalha sentado, como é a maioria das pessoas. Na verdade, se você considerar o seu dia, como é que você está vivendo o seu dia, você não está cansando o seu corpo ao longo do dia, percebe? Você está só sentado. O que que você está cansando? A mente. Você está cansando a mente ao longo do dia. E aí quando chega no final do dia, você pode ter uma sensação que você está muito cansado, mas o que está cansado é só sua mente, não é seu corpo. E aí o que que você faz? Você vai fazer o treino e lá no treino você vai cansar o corpo. Esse fato de você cansar o corpo, ele vai fazer uma coisa muito boa para você, que é o quê? Ele vai fazer com que você durma melhor. E esse dormir melhor ele é essencial, porque o que que acontece? Isso se transforma num ciclo virtuoso. Qual que é o fato? O fato é esse aqui. Você treina.
Ó, vou colocar aqui até o dedo pra você. Você treina. Treinando, você cansa. Aí você cansou. Você dorme melhor. Aí você dormiu melhor, no outro dia você vai estar melhor. Entende? Então veja bem, você tem que ter essa noção disso. Agora, pode ter muitos dias que não vai ser, que pode ser menos cansativo. O que você tem que ter é uma, como é que é a palavra? Uma autoconsciência do que você está fazendo. Por exemplo, pega esse treino que eu estou fazendo nesse dia aí, ó. Para mim esse treino é tranquilo, eu consigo fazê-lo por 1 hora e não é um treino que eu acho muito cansativo. Ele é cansativo num nível normal. Então, eu vou avaliando ali as coisas, ó, pra você ver. Nessa hora aí eu tô dando um chute pulando. É mais cansativo. Aí o que que eu faço? Daqui a pouco, eu gastei energia dando chute pulando, aí eu dou um chute mais lento. Um chute mais, trabalhando mais a isometria, parando o pé. Aí o cardio dá uma baixada. Ou seja, essa autoconsciência, sabe, que eu tô trazendo, que você tem que trazer. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu faço um treino de corrida ou bicicleta todo dia de manhã, que é um treino só de 40 minutos. 40, 45 minutos. E eu queria que esse treino fosse um treino assim complementar ao meu treino de luta. Ou seja, ele não pode atrapalhar o meu treino de luta. Ele tem que ajudar meu treino de luta. E aí, olha lá, tá vendo? Olha o que eu falei com vocês. Eu chutei pulando, cansei mais. Aí eu tô cansado, agora eu tô chutando lento, tá vendo? Trabalhando outra questão. Aí você trabalha o equilíbrio, precisão do chute. Né? Mas voltando aqui ao que eu tava falando do treino da corrida. Aí eu percebi o seguinte: eu que sou um cara mais pesado, eu peso uns 90 e poucos quilos, sabe? Então eu percebi que o treino da corrida, se eu correr numa velocidade maior, ele vai ficar muito exaustivo. Ou seja, se eu ficar tentando, se eu ficar focado em questão de pace, questão de baixar tempo, vai se tornar um treino exaustivo. E aí quando eu for fazer o meu treino principal, que é o treino de luta, eu vou estar cansado, então não vai ser bom. Então eu consegui, por exemplo, com esse treino de corrida de manhã, e de bicicleta, eu consegui transformar numa meditação correndo, que é o quê? Eu corro, mas eu não estou prestando atenção ao pace, eu presto atenção ao batimento cardíaco. Eu olho aqui, levo sempre um relógio comigo, né, para marcar o treino, marcar o tempo e tal, que eu coloco tudo no Strava, e aí eu olho o batimento cardíaco. Então o que que eu procuro fazer? Eu procuro manter o batimento abaixo de 140. Na verdade, na maioria dos momentos eu tento manter abaixo de 130. Mas digamos que se ele sobe acima de 130, para mim tá numa zona de alerta, sabe? Eu seguro a onda, às vezes eu tô na subida, ele sobe acima de 130. Se eu tô numa reta, às vezes ele fica abaixo até de 120. E eu fico ali de boa, ó, correndo tranquilo, ou pedalando. E eu sempre tô prestando atenção no batimento. Ou seja, foi uma forma que eu tive de, através de uma autoconsciência, trabalhar a coisa. Ah, mas como que é essa autoconsciência? É assim, cara, por exemplo, eu vi que eu estava correndo de manhã, dava aqueles tiros, aquelas coisas. Quando eu chegava no treino à tarde, eu estava cansado, não estava bem, não conseguia fazer o meu treino de luta, que é o principal, da forma que eu gostaria. Aí o que que eu fazia? Eu pegava aí eu peguei e pensei sobre isso, sabe? Olha lá, esse outro momento que eu tô aí, ó, veja bem, você vê que eu tô dando um chute, o chute semicircular mais lento e o rodado com mais precisão mais rápido. Então isso por que que é? É justamente, eu tô medindo a energia, sabe? Se eu tivesse com mais energia ali, eu tava dando os dois rápidos, sabe? Mas não, eu tô trabalhando mais a precisão da coisa, tudo mais e tal. Então você tem que ter essa autoconsciência do que você quer fazer. Você sabe uma coisa? Geralmente, quando eu penso sobre essa questão do treino como terapia, às vezes me leva a pensar sobre aquelas pessoas que falam assim que não nasceram para treinar, que não gostam de treinar, que aquilo não faz parte da vida dela, sabe? Por exemplo,
eu tenho uma tia que às vezes, o dia desse eu estava vendo minha mãe conversando com ela, e a minha mãe estava conversando com ela, minha mãe sempre foi muito ativa, sempre fez muito exercício e tal, agora ela já tá com 84 anos, sempre foi muito ativa. E ela estava falando, minha tia, que é a irmã dela, né, falando: "Olha, eh, você deveria fazer uma caminhada pelo menos, uma coisa assim e tal". E ela, minha tia, já descartou de cara: "Não, não, 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 nem fala comigo, não gosto dessas coisas não". Então, assim, quando eu tô falando sobre esse treino como terapia, eu penso muito nessas pessoas. Aquela pessoa que realmente não se identifica como uma pessoa que possa fazer exercício. Você tem aquelas pessoas que não fazem, mas acham que deveriam fazer, e você tem aquelas outras que realmente não querem nem ouvir falar. Porém, quando eu penso nisso, o que que acontece? Me faz sempre pensar que todos nós somos humanos. Então o que que acontece? A gente tem um aspecto físico dentro de nós, sabe? Se você fosse uma, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: "Não, eu só gosto do meu lado intelectual, eu só gosto do meu lado de trabalho, eu só gosto de fazer minhas coisas, eu só gosto do meu lado dono de casa". Mas se você só tivesse esses lados, você não teria nenhum corpo. Todos nós temos um corpo. Então você transformar o treino como terapia tem muito a ver com isso. Tem a ver com você entrar em contato com o seu próprio corpo, sabe? Sabe, você entrar em contato, assim, você perceber o que que você está fazendo. O espaço que você ocupa, o tamanho que é o corpo e tal. Às vezes o que eu acho que pode ser, não estou na pele da pessoa para falar isso, mas pode ser que talvez o que essas pessoas precisem fazer para conseguir ter essa sessão de terapia em forma de treino, seja realmente entrar mais em contato com o aspecto físico, sabe? Ir um degrau além, sabe? É como se você, quando você não está entrando em contato com o seu aspecto físico, você estivesse evitando uma parte de você mesmo, sabe? Então eu acho que você tem sempre que tentar ter esse contato. No meu caso, para mim, eu estou falando sobre tudo isso agora, mas eu fui pensar nisso muito mais tarde lá na vida, sabe? Durante a maioria do tempo que eu treino, eu nunca pensei sobre essas coisas. Por exemplo, eu sempre treinei dentro de uma disciplina rígida, sabe? Você treina porque você tem que treinar e você é obrigado a treinar porque é isso que você faz, sabe? Você tá cansado do trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não tem importância. Você vai treinar do mesmo jeito. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso muito refletir sobre isso, porque na maioria das vezes eu pego pesado comigo mesmo, em termos de treino, sabe? Existe uma coisa boa nisso? Existe, que eu me obriguei a treinar a vida quase toda. E aquela mecânica que eu falei pra vocês que acontece, que você entra no círculo virtuoso, ela é muito importante, que é aquilo, você treinou, você vai se cansar. Devido a você se cansar, a chance de você dormir bem é melhor. Você tendo dormido bem, a chance de você ter um dia melhor no outro dia, ela aumenta muito. Então tudo isso é muito importante. Você tem que levar tudo isso em consideração. Então eu acho assim que é plenamente possível de você ter o treino como uma terapia para você. Basta que você encontre aquela atividade que casa melhor com você. No meu caso sempre foi a luta. Hoje em dia tem a luta, tem a bicicleta, a corrida. Eu também gosto de fazer exercícios com o peso do corpo, que eu já encaixo dentro do meu treino de luta. Para você pode ser outra coisa, pode ser outro esporte, pode ser um esporte coletivo. O esporte coletivo tem essa coisa, né, de você conversar, tudo mais, interagir, que é muito legal. Às vezes na luta você não tem isso, sabe? Então, é plenamente possível sim. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Me fala nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto. E eu vejo vocês no próximo vídeo.